Boa tarde a todos, a todas. Obrigada pela presença. A gente sabe que ficar até o fim é para os fortes, mas a gente também sabe que falar de dinheiro, quando se fala, né, de Brasil e do potencial que o Brasil tem, é fundamental, né? Então, vamos fazer um bate-papo aqui, bem descontraído, para falar desse assunto. Então, eu queria começar perguntando para vocês, acho que de uma forma mais ampla, assim, na visão de vocês, assim, o que o Brasil pode fazer para atrair mais investimentos? O Brasil sempre é apontado como um país aí com bastante potencial, com características assim atraentes para o investidor. Mas o que a gente pode fazer, né? O que o país tem que fazer para que isso se traduza na prática em mais dinheiro? Começo eu. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Em nome da XP, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que a resposta à sua provocação é simples, é não atrapalhar. A gente tem um posicionamento hoje único, o país está longe dos conflitos geopolíticos, tem um potencial agrícola enorme, que já é uma realidade, tem a questão da economia de carbono, todo o potencial. Enfim, se a gente tiver um pouco de estabilidade e menos ruído, os investimentos irão aumentar. Então, acho que a gente se auto-atrapalha e um pouco de serenidade vai fazer muita diferença. Lívia. Posso continuar aqui? Primeiro, obrigado a todos. Em nome do Jorge Viana, agradeço a Apex, o BID, Berenguer, Lívia. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que é isso, né? Eu acho que nós estamos no ongoing, né? Nós somos friendshoring, nós temos powershoring, nearshoring, com as legislações em andamento, marcos regulatórios que são importantes, principalmente para o mercado de capitais, e a gente falando de debêntures de infraestrutura. Acabei de voltar de Washington, né? E existe um apetite muito grande pelo Brasil, mas dentro desse apetite, nós temos que entender que as reformas elas têm que vir junto, né? Então, a reforma tributária, que, como já foi dito, e eu não vou ser redundante aqui, ela precisa acontecer, né? Lá fora, a gente tem um movimento de soft landing de taxas de juros, então isso, de certa forma, traz um alento aqui para o Brasil, por mais que a gente tenha uma inclinação de Selic, a gente espera essa redução no segundo semestre, e o mercado de capitais ele vem junto com essa atração de dinheiro, né? E aí não só falando de investidores externos, mas multilaterais, né? Fundos de fomento, bancos internacionais. Então, assim, acho que nós estamos no caminho certo, nós só temos que executar, como o Berenguer falou, todas as questões que envolvem essa atração de capitais. Boa tarde a todos. O que eu adicionaria é que eu acho que a gente também tem aqui no Brasil casos de sucesso em que um framework regulatório pró-inovação e pró-competição permite que realmente a gente consiga construir negócios novos, como o caso do Nubank, que tenham uma escala e uma qualidade de referência mundial. Então, sem dúvida, a postura que o Banco Central teve nos últimos anos de modernização do sistema financeiro através de tecnologia e das novas regulações para um sistema financeiro mais eficiente, mais transparente, permitiu com que novos modelos de negócio florescessem. Então, acho que tem as considerações que os colegas aqui colocaram, mas também o poder, né, de que um framework regulatório bem desenhado também pode ajudar bastante a florescer a inovação e os novos modelos. Legal. A gente tinha, né, no ano passado, a gente ficou muito tempo falando assim, não, quando os Estados Unidos começarem a cortar os juros, o dinheiro vai vir, né? E demorou muito mais do que se esperava para que esse processo tivesse início. E, enquanto isso, a gente com os nossos próprios problemas aqui. Agora que esse processo, de fato, começou, ainda que se discuta aí a velocidade dele e tal, né? Mas as taxas de juros nos Estados Unidos, a tendência delas é de queda. O que o Brasil tem que fazer para competir por esse dinheiro que também é disputado por outros países emergentes, né? Esse dinheiro estava engatilhado aí para não só vir para o Brasil, mas para ir para outros mercados, assim. Então, o que o Brasil pode fazer para se diferenciar de outros emergentes? Você quer pegar essa? Pego. Eu acho que tem
enfim, um gancho com a minha primeira colocação. Eu acho que a gente simplesmente fazer o que a gente se propõe a fazer vai fazer com que a gente se torne um destino preferencial para qualquer capital de risco no mundo todo. Então, eu vou citar alguns exemplos: estabilidade de regras, agências reguladoras fortes, meta, tem agora a discussão de mexer na meta de inflação, mexer na meta fiscal, no arcabouço, etc. Meta se cumpre, não se discute. Se eu disser que eu quero emagrecer, quero pesar X quilos, eu não vou ficar mudando a minha meta. Então, tem que perseguir a meta, tirar essa discussão da frente, fazer o que tem que ser feito, que isso vai acontecer, os investimentos virão. De novo, é uma questão de escala do país, de atratividade. A gente se atrapalha. Se a gente fizer simplesmente o que a gente se propõe a fazer, a gente vai ter um problema que vai ser o excesso de demanda por esses ativos aqui, e vai, entre aspas, chover dinheiro no país. É simples, é só a gente fazer o dever de casa. Você falou, Thalita, acho que não é só Estados Unidos, a gente está falando de bancos centrais do mundo inteiro, né, inclusive Europa, né? E quando a gente olha o nosso custo ainda, ele é muito alto, né? Então, eu diria que hoje a gente tem uma quantidade de investimentos que cresce cada vez mais, mas poderia estar crescendo muito mais. Então, muitas operações de local DCM, por exemplo, mas hoje quem está tocando o mercado de capitais brasileiro ainda é o varejo, é o retail, né? Esse dinheiro de fora não veio ainda. Ele olha para o Brasil com bons olhos, mas ele não veio ainda. Só no Banco do Brasil a gente tem um pipeline de 50 bi, né? De uma carteira já constituída de 150 bi. Dá para aumentar muito mais, né? E aí a gente vê que essa questão, né, do disclosure, da velocidade com que vai se implementar as metas que foram dadas e têm que ser cumpridas, teoricamente, esse dinheiro vem cada vez mais rápido para investimento, né? E aí eu não estou falando só de... E aí é bom a gente fazer um cruzamento aqui com a ótica aqui desse evento que tem a ver com matriz energética e tudo mais, né? Quase 90% da nossa matriz é energética. Então, não estou falando só da energia renovável. Por vezes, você vai ter uma empresa que está vindo e nós estamos sendo procurados, por exemplo, produção de alumínio. Alumínio é baseado em energia, eu não estou exportando alumínio, estou exportando a energia. Então, eu tenho que ter uma base jurídica muito forte, uma base regulatória muito forte para que esse investimento venha de fato e que a gente consiga internalizar essas oportunidades. Já que você mencionou aí a matriz energética, né, assim, o Brasil sempre é mencionado como um destino potencial aí de investimento, né, em transição energética, né? Assim, o que vocês ouvem, o que vocês sentem ali dos investidores, que tipo de projeto que atrairia interesse e o que falta para esse dinheiro vir, né? Assim, tem gente que fala que falta projeto, né? Tem gente que fala que não é só uma questão de macro, que falta projeto. Não sei se vocês concordam com essa avaliação. Eu acho que não é falta de projeto. Quando a gente fala em energia barata, né, todo o processo industrial ele está calcado em energia, né? E o processo de industrialização ou reindustrialização do Brasil ele é muito importante. A gente viu o que aconteceu com algumas economias, sem citar nome, que se desindustrializaram. E quando você fala em ter uma energia barata ou um superávit de energia, você traz um mundo de oportunidades. E aí não é o setor A ou B, né? É muito mais a capacidade de geração dessas oportunidades vis-à-vis a capacidade do governo de implementar de forma ágil, né, os marcos regulatórios e uma política tributária aderente à capacidade de geração de negócios e investimentos. Você quer complementar? Eu acho que é isso. A quantidade de projetos é infinita. A nossa matriz energética é única. O posicionamento do país é excepcional em relação à questão energética e os desafios que se colocam à frente de todos nós. A gente brincava, né? Hoje eu estava com uma pessoa que fez esse comentário, que o problema de aquecimento global era um problema dos nossos netos. Hoje é um problema dos nossos filhos e provavelmente daqui a um ano vai ser nosso problema, ou já é o nosso problema. Então, olha o posicionamento que a gente tem com a matriz energética, com tudo que a gente tem, com a região amazônica e todas as reservas que nós temos. Enfim, é uma judiação. A gente não está aproveitando esse momento e atraindo os investimentos que são tão necessários. Então, de novo, vamos focar na execução, vamos fazer o que tem que ser feito, que isso vai gerar resultados muito, muito relevantes para o nosso negócio de atração de capitais que são necessários. A Lívia tocou num ponto que eu acho bem interessante, né? Que é assim, o efeito que pode ter
num mercado, você fazer uma adequação, uma modernização regulatória, né? E o impacto que isso tem assim na vida de milhões de pessoas, né? Então, eu queria, Lívia, que você comentasse um pouco, né, como o Brasil acabou se tornando aí um player bastante importante, né, um case de sucesso aí em bancarização, em digitalização de serviços financeiros, né? Isso foi em parte aí por causa desse marco regulatório atualizado e também, né, pelo que sempre se fala aí do empreendedorismo brasileiro, criatividade, né? Então, assim, na sua visão e com base aí na experiência que o Nubank tem tido, como é que o Brasil pode usar essa capacidade para atrair mais investimentos? Como eu disse, eu acho que a gente tem algumas fortalezas como país, em especial falando um pouco do mercado de tecnologia, porque a gente tem uma escala em termos de população muito grande. A gente tem uma população que é extremamente amigável e interessada por soluções novas. Então, a gente tem a parte estrutural que precisa para uma plataforma de tecnologia florescer, ela é quase inerente ao que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente só precisa criar o espaço para as inovações surgirem. Se a gente pega o caso do Nubank, por exemplo, o nosso primeiro país foi o Brasil, a gente está no Brasil há pouco mais de 11 anos. Hoje a gente tem quase 96 milhões de clientes aqui no Brasil, 105 milhões se a gente considerar México e Colômbia, que são nossas operações mais recentes. E, nesses últimos 10 anos, a gente conseguiu incluir mais de 21 milhões de pessoas no sistema financeiro, fazendo isso de uma forma economicamente sustentável, né? Então, se pergunta sobre investimentos, né? Eu não estou colocando o meu modelo de negócio em risco para incluir essas pessoas. Através de tecnologia, através de uma regulação que flexibilizou uma série de requisitos, a gente conseguiu trazer essa população para dentro do sistema de uma forma em que todos ganham. E eu acho que é aí que está a transformação. A gente consegue, hoje, fazer inovações de produtos no sistema financeiro que a gente exporta para os outros países, né? Conceitualmente falando, obviamente, a tecnologia tem uma outra dinâmica de distribuição, mas a gente exporta esses conceitos para vários países aqui na América Latina já. Então, acho que isso é a prova disso. Então, começamos lá com as instituições de pagamento, o Pix veio depois fazer uma revolução muito grande na forma como as transações aconteciam. Mais recentemente, agora a gente fala de Open Finance, também trazendo uma série de possibilidades novas para as pessoas. Então, a criação, de novo, desse lugar em que a gente possa alavancar esses elementos fundacionais do Brasil de escala, de afinidade tecnológica para construir esses produtos, abre um novo espaço para a economia brasileira, né, que tradicionalmente é muito forte no mercado de commodities, e que tomara que continue sendo assim, mas não precisa se restringir a isso, né? E acho que a gente precisa reinventar também as vocações do Brasil à medida em que toda a sociedade evolui. E como é que você acha que essa experiência ela pode ser levada para outros setores? Eu acho que as fórmulas são as mesmas. Se a gente for pensar o comportamento do brasileiro, né, ele não se restringe ao setor financeiro. Essa afinidade com a tecnologia é parte do dia a dia das pessoas. E a gente vê outros modelos de negócio aqui em outras verticais surgindo também com uma escala grande. Então, acho que cabe, obviamente, cada uma das verticais vai ter suas próprias idiosincrasias de o que importa do ponto de vista regulatório, né, de quais são as amarras que possam estar freando o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Aqui não me cabe dizer isso, mas acho que entender isso e flexibilizar, pelo menos numa fase inicial, para que esses novos modelos, esses novos produtos possam florescer, para mim é o que fica de lição do que o Nubank trouxe dentro do que, né, o Brasil permitiu que a gente construísse, sabe? E eu não vejo por que isso não poderia acontecer em outras verticais, em outros setores, em especial de consumo, que são os setores em que esse comportamento dos brasileiros pode ser, e essa escala da sociedade podem ser alavancados de forma mais direta. Eu acho que a grande lição que fica no caso do Nubank, eu tenho uma admiração e respeito pelo trabalho que eles fazem, é o seguinte: enquanto algumas instituições, inclusive algumas que eu trabalhava, olhavam a agenda do Banco Central de modernização e de mais competição como um problema, o Nubank enxergou como oportunidade e colheu os frutos dessa forma que resolveu adotar para atuar.
Então, eu acho que esse é a grande diferença do Nubank, além da qualidade, tecnologia e tudo que eles têm lá. Mas foi olhar essa oportunidade e falar assim, pô, tem uma enorme oportunidade nesse mercado, esse mercado tem rentabilidade, tem massa crítica, é um mercado atrativo, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos investir. E que é um pouco o que a gente está falando aqui. Tem um monte de oportunidade em infraestrutura, os investidores todos estão interessados em vir para o Brasil, a gente precisa de políticas por parte dos reguladores ou das agências reguladoras que atraem o investimento, e aí o investimento vem e se beneficia dessas oportunidades. E, de novo, eu acho que o mercado de tecnologia, concordo 100% com a sua colocação, o mercado de tecnologia permite que a gente construa produtos aqui que possam ser exportados globalmente, de uma forma extremamente eficiente. Então, eu acho que, além de a gente conseguir atender o mercado nacional, numa solução melhor para as pessoas, com uma indústria mais eficiente, né, com soluções mais novas, a gente consegue criar casos de referência e levar isso para o mundo todo. De novo, a escala que a gente tem, a escala de população que a gente tem aqui, permite que isso seja extremamente atrativo para os investidores. É uma questão, realmente, de conseguir achar um nicho para começar. Deixa eu pegar um gancho com a tua fala, Lívia, tem a ver com o que o Berenguer falou. A democratização é porque a gente está falando de capital externo, né? O investimento, quando ele vai olhar para o Brasil. Mas é muito importante que a gente tenha e faça a educação financeira do povo brasileiro, porque quando a gente fala de dezenas de milhares de clientes ou de pessoas, né, a capacitação, o capital humano e a forma de você instruir a investir muda o ponteiro também. E nós queremos mudar o ponteiro, quer dizer, esse investimento interno ele tem que acontecer também, né? Quer dizer, a gente sair do básico, eu não vou citar linhas de investimento básica, para projetos de investimento que o nosso país precise, né? E eu acho que isso vem acontecendo. É lógico que é um processo de onboarding, de education, de médio e longo prazo, mas eu acho que o nosso sistema financeiro está preparando muito bem esse novo capítulo também. Então, de novo, a gente volta ao capítulo do governo fazer o seu dever de casa, o investimento externo ele vai vir, mas nós temos o papel aqui dentro também de prover esse investimento interno na capacitação de pessoas para que a gente possa prover o melhor investimento sempre, né? Já teve uma mudança super importante aí, né, nos últimos anos nesse sentido. Acho que a XP é um grande exemplo disso, né? Trouxe muito, mudou um pouco a forma do brasileiro investir, mas a educação financeira ainda tem um caminho longo aí para a gente percorrer, né? E, bom, já que a gente falou em investimentos, vou perguntar aqui aquela pergunta que jornalista sempre faz. Mas e os IPOs? Quando é que eles vão voltar? Assim, a gente sabe, não, mas precisa fazer a lição de casa e tudo isso e tal. Mas, enfim, na visão de vocês, assim, o que está faltando? É a lição de casa? É cair mais o juro lá fora para ficar mais atrativo vir para cá? O que está faltando? E, assim, dá para a gente imaginar, ano que vem vai voltar, assim, o Nubank vai deixar de ser o último IPO brasileiro, finalmente, ou não? Vou começar, eu passo para o Berenguer depois. Eu acho que nós precisamos de boas teses, e nós temos boas teses, inclusive tem muito processo que já está avançado, agora você precisa de janelas, e essa janela tem a ver com a taxa de juros interna, com a taxa de juros externa. Hoje é muito fácil para o grande investidor, né, ter uma taxa pré-fixada a 11 alguma coisa, né? Então, e a taxa interna, ela, de certa forma, depende da taxa externa, desse movimento de soft landing que a gente está falando dos Estados Unidos e de Europa. Então, eu acho que diversas teses existem, tem muita gente antenada, mas a gente vai depender desses próximos movimentos. Aí, de novo, está tudo ligado a uma agenda econômica que, de certa forma, tem que acontecer, né? A nossa inflação ela tem que estar controlada, a gente tem que ficar dentro das bandas aí previstas para a inflação. Quero crer que o movimento lá fora ele continue dentro dessa curva descendente, assim esperamos, né, independentemente de eleição, acho que não é o caso aqui, mas como nós temos aí 3 anos já, né, 3 anos e meio, né, um mercado morno, tem muita gente esperando essas janelas de oportunidade, e isso vai ser muito bom para o Brasil. Então, nós temos que estar atentos a essas oportunidades e apoiar, né, o investidor aqui e lá, né, porque nós estamos falando de IPO aqui, nos Estados Unidos também, né, para que isso aconteça e que o investidor receba a melhor informação e possa decidir da melhor forma possível. Eu concordo, eu não
francamente, eu não tenho a menor ideia de quando a janela vai abrir. Eu procuro trabalhar com o que eu controlo. Então, eu controlo o trabalho que a gente faz no dia a dia, de preparar as empresas, de assessorar as empresas, de estar lá construindo o nosso negócio. E um dia essa janela vem. Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu no mercado da Índia nos últimos 24 meses, a maior quantidade de IPOs na história da Índia. Então, vamos fazer nossos deveres de casa de novo, vamos trabalhar. E não se distrair com tentações, com coisas que são mais fáceis. Mudar a meta de inflação é mais fácil porque o juro pode cair. Não é. Não vamos nos enganar. Vamos fazer o que tem que ser feito, que a janela vai vir. E se ela vier, vai vir muito forte, porque o potencial é muito grande. Legal. Lívia, o Nubank ele é um exemplo aí muito bem sucedido, né, de uma fintech que acabou atraindo assim investidores, né, fundos de venture capital, foi atraindo investidores de peso, né? E também a gente às vezes fica falando, esperando IPO, e tem um outro mundo aí de investimento, né, que existe aí e talvez não seja tão visível, mas né, super importante. O que você aconselharia para quem está no que o Nubank estava lá atrás, assim, qual é a lição de casa a ser feita para atrair um investidor de primeira linha, um fundo de venture capital, um private equity relevante? Olha, eu acho que os fundamentals, né, as coisas fundamentais de um bom produto para ser investido continuam válidas. Então, primeiro, eu destacaria a qualidade do produto. Você precisa estar construindo alguma coisa que as pessoas precisem ou que as pessoas adorem. E eu acho que isso é o melhor indicador antecedente de geração de demanda que você vai ter. Então, isso é importante. A segunda coisa é um modelo de negócio muito sólido. Então, você precisa ter um controle, uma tese muito bem apurada de qual é a sua tese de negócio. O Nubank, né, cresceu muito, demorou aí alguns anos para atingir o seu equilíbrio financeiro, mas a tese de negócio sempre teve muito clara. A gente sempre teve um custo de servir que é uma fração de muitos de nossos competidores, a gente sempre teve um custo de aquisição muito baixo e a gente sempre soube de onde viriam as nossas receitas. Era uma questão de construir e demonstrá-las. Mas de novo, a tese de por que o negócio para de pé também estava muito clara. Então, o primeiro ponto é um produto de que as pessoas precisem, que as pessoas gostem. O segundo, uma tese de negócio sólida. E, idealmente, que se prove gradativamente ao longo do tempo. E o terceiro ponto é a escalabilidade. E aí, como eu comentei, eu acho que tanto o seu produto, a sua plataforma, né, obviamente, o meu mercado aqui é tecnologia, mas também o mercado em que você se insere fazem toda a diferença. Se eu tenho um produto que as pessoas adoram, uma tese de negócio em que os econômicos unitários fazem muito sentido, mas estou num mercado de 10 mil pessoas, não é interessante. Essa é uma das vantagens da gente estar no Brasil, com a população do tamanho que a gente tem. Então, para mim, essas três coisas continuam sendo fundamentalmente o que os investidores procuram. E não existem muitos negócios, por incrível que pareça, em que você encontre um produto que as pessoas gostem muito, que faça as coisas de uma forma diferente, em que a tese de negócio seja sólida e que tenha uma possibilidade de escalabilidade com alavancagem operacional. Eu acho difícil encontrar um negócio que tenha essas três coisas e que não encontre bons investidores. Legal. Falando em investidores, né, a gente teve, uns anos atrás, aí, uma onda de investimentos chineses no Brasil, depois a China se voltou aí para um outro momento, a gente sempre teve ali, né, alguns países muito fiéis assim, investindo no Brasil. Mais recentemente, a gente começou a ver um interesse maior aí da Arábia Saudita, né, de alguns países ali do Oriente Médio. Eu queria saber o que vocês estão vendo, assim, se continuam sendo essas as prováveis fontes aí de investimento que a gente pode receber, ou tem outros mercados que que o país está conseguindo abrir? Deixa eu começar aqui, Thalita. Eu acho que você falou um pouquinho de segurança alimentar. Não só isso, porque o chinês ele não deixou de vir, não. Tá? Quando a gente abre aí o agronegócio do Brasil, a gente vê muita participação de chinês, né?
Bastante coisa mesmo, né? E dentro de empresas de utilities e outros investimentos. A Arábia Saudita, eu acho que tem uma tendência aí à segurança alimentar, já está vindo para a indústria brasileira também, sempre numa posição secundária, não querem ser os majoritários. Mas a questão é que, e aí nós vamos voltar àquela a velha ruim e boa notícia, né? Nós vamos continuar exportando commodities ou o que a gente precisa para ter um país industrializado? E, de fato, quando você olha o Brasil de hoje e compara com 10 anos atrás, o nosso superávit de alimentos, né, que já sustenta quase 1 bilhão de pessoas, passou a ser o maior celeiro do mundo, né? Os Estados Unidos ele produz, mas ele tem um consumo interno grande. E quando você projeta isso no tempo, você vê um déficit na Alemanha, na Europa Oriental, em Ásia, né, em parte da Europa Oriental, e você tem poucos celeiros, né? Então, eu acho que esse investimento vai continuar vindo. É lógico, quando você abre janelas e você começa a pensar no investment grade, você traz um investidor estrangeiro, isso é facilitado. Mas aonde é que a gente quer que esse investimento entre? E para quê? Porque nós temos uma infraestrutura ainda muito deficitária, né? E é lógico que você precisa de infraestrutura para se tornar cada vez mais competitivo. Então, o ponto é o que nós queremos, porque eu acho que esse processo de investimentos ele é inevitável. Mas que tipo de investimento que a gente quer? Um investimento de longo prazo e perene ou um especulativo que leve o alimento primário para fora, né? Eu acho que esse é o ponto de reflexão que nós temos aqui. Deixar de ser importante nós não vamos ser, mas que tipo de investimento que nós queremos aqui? Alguém quer complementar? Gabaritou, lá só. Uma ferramenta, né, que foi criada recentemente para né, atrair investimentos, né, o EcoInvest, teve agora o seu primeiro leilão e hoje o Rogério Seron anunciou aí, né, que até o fim do ano deve lançar mais um edital, né? E ele tenta atacar aí a questão do hedge cambial, né, que é uma dificuldade para o investidor estrangeiro, e, ao mesmo tempo, ele direciona ali para investimentos mais sustentáveis, né? Então, eu queria entender se vocês veem aí esse como um mecanismo que veio para ficar, que vai realmente atrair o investidor estrangeiro, ele traz segurança, ou, além desse mecanismo, é preciso mais alguma coisa para trazer essa segurança adicional? O que vocês avaliam? Eu vou começar aqui. Eu tenho uma posição meio diferente em relação a essa questão do hedge cambial. Quando a gente observa o comportamento da inflação e do câmbio ao longo de janelas de longo prazo, há uma correlação altíssima. Então, a maioria desses contratos de infraestrutura, por exemplo, são indexados à inflação. A totalidade dos contratos são indexados à inflação. Então, eu acho que quem tem que prover esse hedge não é o governo, não é o Tesouro, é a minha opinião. Eu acho que é o setor privado, mas a decisão é uma decisão de política pública, foi tomada e eu respeito, obviamente. Agora, eu não vejo essa necessidade, porque há, sim, descasamentos ao longo da vida da operação, mas esses projetos são para de 30, 25, 40 anos. Então, quando a gente observa o que acontece de novo na vida desse projeto, o deslocamento ou a diferença de preço é muito pequena. Então, é a minha visão. Mas eu entendo que esses mecanismos são positivos, ajudam e são bem-vindos. Então, é de se elogiar, mas é uma posição minha pessoal. Eu acho que o mercado hoje tem profundidade, inclusive, para atender essa demanda por hedge. Bom, a gente trabalha com vou falar de agronegócio aqui mais especificamente, e aí quando a gente fala de hedge, a gente fala de hedge natural, não tem hedge natural, você tem N formas de você pensar isso. Vou falar mais do programa, né, que nós estamos participando, não saiu ainda o resultado, a gente está com expectativa positiva, mas eu acho que essa forma de você alavancar, né, quer dizer, o governo ele apoiando e as instituições fazendo o outro lado, né, quer dizer, aportando N vezes mais, você traz uma atratividade complementar àquela que a gente espera ter com mais facilidade lá na frente, né, que é o ingresso de fundos internacionais, de bancos de fomento, bancos de desenvolvimento, que ainda não conseguem, vamos dizer assim, do mesmo tamanho, fazer com que esse dinheiro chegue mais barato no Brasil. Então, eu acho, e aí não estou falando de hedge não, tá, Beren? Eu acho que é uma alternativa louvável, dentre muitas que eu acho que o governo ele pode trazer, sim, para apoiar
né, o processo de industrialização, de sofisticação de investimentos no Brasil. E aí vai ser tudo em paralelo, né? Como a gente fala às vezes de plano safra. O plano safra por si só ele não consegue caracterizar todo o apoio que um determinado segmento precisa. Nós precisamos de algo para a indústria, algo para o negócio. Então, se a gente trouxer tudo junto, fazendo o dever de casa, a gente vai ter um último capítulo muito feliz desse processo de atração de recursos externos. Maravilha. Gente, a gente está encerrando o nosso tempo aqui. Só queria saber se alguém quer fazer alguma consideração final, alguma coisa que a gente tenha passado batido. Então é isso. Então, a gente agradece a presença de todos aqui. Obrigada. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.